Boa noite, queridos. Hoje eu vou fazer nossa ministração ao vivo. Eu espero que dê certo. Deixa eu baixar só um pouquinho aqui. E hoje eu quero falar com vocês sobre o derramamento do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, em Atos 2. Então eu quero ler primeiramente Atos 2, do versículo 1 ao 4, que diz, fala da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogos, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Isso foi um acontecimento que Jesus já em corpo glorificado, Jesus já em corpo glorificado, na última aparição para os seus discípulos, ele deixou como promessa para nós um Consolador. Ele voltaria, mas deixaria para nós um Consolador. E esse dia de Pentecostes aconteceu numa festa, na festa da colheita, que era a festa dos judeus, a festa das primícias, e ali tinha por volta de 120 pessoas dentro daquele lugar, mas era uma festa onde estavam reunidas 15 nações, mais ou menos, e ali eles começaram a adorar ao Senhor, a orar, até que um vento impetuoso começou a chegar sobre aquele lugar. E eles foram tomados por línguas de fogo. E cada um falava uma língua diferente. E aqueles que estavam de fora não conseguiam entender o que estava acontecendo. Mas ali cada um estava sendo batizado com o Espírito Santo. Ele estava se cumprindo ali o que tinha sido dito em Joel e também o que Jesus tinha prometido. O Consolador estava chegando. O Espírito Santo estava entrando. Assim que você passa, tem um compromisso com Deus, com Jesus, você é habitação do Espírito Santo. E o falar em línguas é um fenômeno que vai acontecer de acordo com a sua intimidade com Deus. Quanto mais buscar, mais você vai ter de Deus. Quanto mais você orar, mais perto Ele vai estar de ti. Quanto mais você se chegar a Ele, mais Ele se chegará a ti. Ele é muito educado. E Ele espera que cada um de nós abra essa porta do nosso coração, do nosso corpo, do nosso espírito, para que Ele possa se fazer presente. E isso vai acontecer de acordo com a busca. E ali, cada um falava línguas diferentes ao mesmo tempo. Na medida que aquele vento impetuoso passava sobre aquele lugar. Mas sim, houve quem ainda zombasse. Sempre há
quem vai duvidar da palavra do Senhor, sempre há quem vai dizer o contrário, sempre há quem vai trazer as suas próprias teorias, ou até chamar de teoria da conspiração que está acontecendo, quando a gente não consegue entender algumas coisas. É assim que geralmente se faz, chama-se de teoria da conspiração. E alguns, aqui no versículo 3 diz, alguns todavia zombavam deles e dizia, eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar-lhes isto. Ouça com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Então vamos ouvir o que foi que o profeta Joel predisse. O profeta Joel, em seu livro, ele falava, alertava o povo sobre 2 tipos de trombeta. A trombeta, onde ele advertia ao povo sobre a vinda do Senhor, que trata-se do arrebatamento, algo que ainda não aconteceu, mas está por vir. E a segunda trombeta, que convocava o povo para um ajuntamento espiritual. Então, esse ajuntamento espiritual, a gente pode entender que ele falava de um avivamento. E se podemos falar de vários avivamentos acontecidos em toda a história do cristianismo, então eu acredito que podemos citar, dizer, afirmar que Atos 2 foi o primeiro avivamento da igreja, onde eles receberam o Espírito Santo sobre suas vidas e falavam em línguas de fogo. Em Joel, no capítulo 2, do verso 28 ao 32, ele afirma: promessa da efusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu Espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então, nesses restantes que o Senhor chamar, claramente ele estava falando de outros povos que não seriam os judeus, mas que aceitariam a Cristo como Salvador de suas vidas, os gentios, ou seja, nós. Então, isso já era uma profecia dita em Joel. Iria descer o derramamento do Espírito do Senhor. E haveria muitos prodígios e sinais vindos do céu. Mas isso se confirmaria quando Jesus estava se despedindo dos seus discípulos e disse que deixaria um Consolador, que seria o Espírito Santo. E em Atos 2 nós vamos ver a primeira manifestação desse Espírito Santo ali, naquela festa das primícias, da festa da colheita. E o que é que a gente pode obter dessa manifestação do Espírito Santo em Atos 2? Nós vamos ver 6 lições que Deus tem um tempo determinado para cada coisa. Quando falava-se assim, chegando o dia de Pentecostes,
Deus tinha tudo anotado em sua agir. Então ali ele estava dizendo, era o tempo de agir, era o tempo do dia de Pentecostes. Era ali onde ia dar-se início à manifestação do Espírito Santo sobre cada carne que o recebesse como Cristo. Em segundo, outra lição é quando temos o mesmo propósito. Quando continua no versículo 1, que fala, estavam todos reunidos num só lugar, realizando uma só adoração ao Cristo que morreu e ressuscitou e que tinha deixado uma promessa para ele. E ali estava se cumprindo, eles estavam recebendo essa promessa naquele momento. Uma terceira lição que nós vamos ver nesse contexto do derramar do Espírito Santo é que Deus surpreende. No versículo 2, ele vai dizer, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Deus age no de repente. Ele não é limitado. Ninguém limita Deus. Ele age na hora que quer, como quer e da maneira que quer. Pode ser demorar um tempo, no tempo cronos da gente, e pode ser num de repente. É da maneira que ele achar que tem que ser. A quarta lição é que ele diz que veio do céu. Então, esse vento muito forte, ele veio do céu com um som, com um vento muito forte. O Espírito Santo veio do céu. Quando falamos que devemos dar preferência às coisas que vêm dos céus, porque elas são eternas. As coisas que são do Espírito são eternas. As coisas que vêm da terra são perecíveis, são passageiras e se acabam. Mas o que vem do Espírito fica para sempre. Como Paulo diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. É dito em Colossenses 3:1. A quinta lição é uma manifestação visível. Houve uma manifestação visível e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos os que estavam presentes ali naquele local, naquela festa, viram, foram testemunhas do que estava acontecendo, que Deus estava derramando do seu Espírito sobre cada um daquele, mas sobre todos não, sobre cada um daqueles que estavam o adorando, estavam voltados para uma adoração, para uma oração, para um momento com o Senhor. Não é para qualquer pessoa que vem no Espírito. Está disponível para todos. Mas é preciso uma busca, é preciso renúncias, é preciso se prostrar diante de Deus para que tu recebas tudo o que Ele tem para te dar. Primeiro espiritual, que é o mais importante, e também material, por que não? E por último, a última lição que vemos em Atos 2 é que Deus, Ele faz por completo. Como no versículo 4 que vai dizer, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Todos que estavam no mesmo propósito, na mesma oração, na mesma busca, centrados no Cristo, todos foram cheios do Espírito. Ele não te dá nada por metade, Ele te dá por completo. Se Ele prometeu que ia descer um Consolador, o Espírito Santo, para nos consolar, e era Ele que ia ser um intermediador
Quando você anda com Cristo, você escuta uma voz. Essa voz pode não ser audível, mas é algo que você sabe que está na sua mente. Diz, não faz isso, vai por aqui, fique calado, não responde. Ou então, diz aquela pessoa tal coisa. Isso tudo é o Espírito Santo falando através de ti, porque você deixou ser uma habitação do Espírito Santo. Deus, quando faz uma promessa, Ele dá por completo. Ele prometeu que o Espírito Santo viria e Ele vem por completo. E é sublime, é pleno e é sobrenatural quando você recebe o batismo com o Espírito Santo. É uma coisa indescritível. Não tenho como dizer em palavras a vocês o que é. Mas quem já provou e prova continuamente sabe muito bem do que eu estou falando. É uma coisa que é experimentar. É como se Deus estivesse... Deus está no meio de nós, mas é como nós sentíssemos o céu. Uma pequena, quase nada, mas que toma o nosso corpo em espírito e nos completa e nos transforma e nos faz ter reações que não tem como explicar em palavras humanas. Porque é tudo espiritual, é tudo do alto, é tudo de Deus. Eu tive uma experiência, eu já tive várias experiências. Quando na busca em orações e se tira essa presença. E recentemente eu tive, junto com um grupo da igreja, nós estávamos em uma sala de oração. E ali nós estávamos clamando, nós estávamos orando já há algum tempo, mas a gente clamava que descesse algo mais, que a gente sentisse mais, a gente queria mais da presença de Deus. E foi incrível, porque de repente, aquele lugar que pareciam ter que tinham 10 pessoas, pareciam ter 1000. E mesmo de olhos fechados, nós... em relatos ditos depois, todos falando o mesmo relato da sua maneira, de olhos fechados, nós sentíamos uma luz tremenda, como se fosse uma luz, um LED muito forte sobre nós, e uma presença como se aquele lugar que tinha umas 10 pessoas, 12 pessoas, estava repleto da presença de Deus, repleto de anjos. E ali, quem era batizado com o Espírito Santo começou a falar em línguas, e falar e não conseguia se conter. E quem não era, mas conseguia orar e glorificar, porque quão tremenda é a presença de Deus na nossa vida. Então eu espero sinceramente que você possa vir com essa busca de querer sentir a presença tremenda de Deus, a intimidade de Deus. E você nunca mais vai querer deixar de sentir isso, nunca mais da sua vida. Mas busca, é na busca, é buscando, é pedir, é deixar que Ele entre na tua vida, para que Ele faça muito, muito e te encha sempre mais com o Espírito Santo dEle. Amém? Então é isso que eu quero trazer. Porque é através da oração, da adoração e da busca de encher-se pelo Espírito Santo que nós iremos alcançar o avivamento dessa nação, alcançar pessoas, mover pessoas dentro dessa sintonia para que elas possam experimentar a presença de Deus e ver qual boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor.
Eu quero orar com vocês agora. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por mais um momento aqui contigo, Senhor, em tua presença. Obrigada, Pai, porque sempre é maravilhoso falar de ti, falar da tua palavra, confirmar dentro das Escrituras os teus feitos em nossas vidas, porque não se trata de uma mera literatura, trata-se de um livro em que lemos e à medida que vivemos, nós vamos sentir tudo o que nos diz na tua palavra. Então, que cada pessoa que me escuta possa ter essa sede de te buscar e que tu possa ir até eles e preenchê-los de maneira tal que não tenha espaço para outra coisa senão para ti, Senhor. Abençoa cada pessoa que está me escutando. Toma, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Muda o que precisa ser mudado, a começar de mim. E que cada um possa ser cheio do Espírito Santo e começar um avivamento em cada um de nós. Abençoa esta nação. Toma em tuas mãos, Pai, porque ela é tua. E profetizamos, esta nação, Brasil, é tua, e tu vai tomá-la, e tu vai encher do teu Espírito, de um canto a outro, das 4 partes desta nação, que as pessoas possam proclamar que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a vocês.